Muito bem, boa noite, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos, que a graça do Senhor Jesus se multiplique na vida de todos os irmãos, amém? Vamos orar ao nosso Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça comigo e vamos falar com o nosso Deus, pois Ele é bom, Ele está presente e nós queremos que Ele possa, através deste culto, utilizando a palavra, utilizando as canções, utilizando as orações, utilizando tudo que vai ocorrer aqui, que Ele possa trabalhar em nossas vidas, amém? Feche os olhos, curva a cabeça. Maravilhoso Deus e Pai de amor, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, sejam dados ao Senhor Deus dos deuses. Não há outro em quem possamos confiar, não há outro em que nós podemos colocar nossas vidas, depositar a nossa confiança. Tu és o único e verdadeiro Deus. Oramos neste momento, suplicando, Pai, as Tuas bênçãos sobre o culto desta noite. Vem manifestar aqui, Pai querido, a Tua santa presença, de forma que através do Teu Espírito, o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, transformando as nossas vidas, trazendo, Senhor, transformação, nova vida, que o Senhor esteja trabalhando, Pai, no coração de cada um de nós. Nós agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar a palavra para nossa irmã Beatriz, ela estará à frente nesta noite do nosso momento de louvor. Graça e paz, igreja, amém? Para começar, eu gostaria de ler uma passagem que está lá em Lucas 2, do verso 25 até o 32. E diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste, à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Eu escolhi essa passagem porque antes dela, durante 400 anos, Deus ficou em silêncio. Ele não falava através de profetas. E o povo esperava, porque eles sabiam que tinha uma salvação prometida, alguém que viria para salvar o seu povo. E eles estavam ali esperando durante 400 anos Deus em silêncio. E eu imagino que muitas vezes eles até poderiam perder a esperança. Tipo, será que Deus vai mesmo mandar esse Salvador? Vai mandar esse rei que vai governar e o governo dele vai ser eterno e vai ser perfeito? Será que isso vai mesmo acontecer? E talvez durante esse ano a gente se encontrou com essa desesperança. A gente olhando para tudo que está acontecendo e pensando, não é possível, não pode piorar. Não tem como isso piorar de jeito nenhum, já está ruim desse jeito. E parecia que acontecia alguma coisa e parecia que piorava. Mas, diferente daquele povo que talvez perdeu a esperança, nós temos certeza que nosso Cristo já veio, o nosso Salvador já veio, Ele já morreu, Ele já pagou pelos pecados dos seus. E por isso a gente pode cantar, que segurança, eu sou de Jesus. E mesmo que o mundo esteja de mal a pior, a nossa esperança está em Cristo. Que não esteja mais nenhuma outra coisa, mas que esteja plenamente em Cristo. Amém? Então vamos se pôr de pé.
privilégio nós temos de cantar e dizer que nós estamos seguros em Ti, ó Pai, que nossa esperança está completamente em Ti. E porque o Senhor veio, o Senhor nasceu, ó Pai, e o Senhor morreu naquela cruz pelos pecados dos seus, ó Pai, nos reconciliando com Deus, ó Pai. Somente através disso, ó Deus, é que nós podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, ó Pai. E porque o Senhor vive, nós podemos crer que o amanhã já está garantido contigo eternamente, ó Pai. Amém.
irmãos que tiverem preparado para trazer o seu dízimo e oferta, a gente vai cantar uma música agora para isso. E quem quiser passar cartão após o culto, pode procurar o Enzo. Muito bem, queridos, nós aprendemos muito com as Escrituras, né? Nós vamos meditar daqui a pouquinho na Palavra de Deus, mas antes, eu preciso saber se há alguém que tem pedido de oração ou ainda gratidão. Se houver alguém, eu vou pedir a você para ficar em pé aí onde você está, no lugar onde você está, você se coloca em pé e nós vamos orar pelo seu pedido, tá bom? Se você tiver pedido de oração ou ainda uma gratidão a apresentar ao Senhor, seja o que for que você esteja passando, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então confie no Senhor, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, há de ouvir o seu clamor e dar-lhe a resposta conforme lhe agrada. Agrada a Ele, não a nós. Vamos orar. Nosso Deus de amor e Pai, bondoso e grandioso, em Tua presença nos derramamos nesta noite. Colocamos nossos corações diante do Teu altar e imploramos agora
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, que o Senhor esteja agora operando em nossos corações. Nós oramos, ó Deus, apresentando cada necessidade, cada pedido de oração, cada súplica, cada intercessão diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece as decisões que cada um precisa tomar, como precisam lidar com um problema ou outro, quais, ó Deus, como lidar com as circunstâncias, com as consequências daquilo que estão sofrendo. Então eu peço ao Senhor agora em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Deus, atendendo às súplicas, aos clamores, e conforme, ó Deus, a sua vontade, o Senhor esteja trazendo paz a esses corações. Nós estamos firmados na tua palavra que diz que nós devemos entregar as coisas, ou nosso caminho ao Senhor, devemos confiar em Ti, que tudo mais o Senhor faria. Então, Pai, queremos nos deleitar no Senhor, queremos descansar em Ti, crendo que o Senhor, Pai, está fazendo o melhor para a glória do Seu próprio nome. Deus, toma aqueles que estão atravessando por um momento de desemprego, aqueles que estão atravessando por um momento de enfermidade, aqueles tantos outros que estão, ó Deus, intercedendo por alguém que conhecem, que estão numa situação difícil, talvez enfrentando um problema com drogas, talvez um problema com bebida, seja qual for, ó Deus, a dificuldade. Aqueles que estão enfermos, internados nos hospitais, que estão, ó Deus, respirando por aparelhos, ou estão ali na UTI, entre a vida e a morte, que o Senhor esteja atendendo às súplicas e abençoando, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Paulo, oramos pela vida do nosso irmão Evandro, oramos, ó Deus, suplicando que o Senhor esteja trabalhando na vida desses amados irmãos, que estão lutando contra uma doença grave, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo, aumentando a fé, ajudando a caminhar na Tua presença. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Muito bem, deixa eu dar alguns avisos em relação ao mês de dezembro. Começando agora, né? Nós precisamos fazer duas coisas importantes aqui. Definir como será ou não nosso Natal. Nós temos o costume de fazermos ceia de Natal. Esse ano não podemos fazer, por motivos óbvios. Nós temos uma pandemia que está ainda agindo, né, no Brasil, e não deveríamos estar compartilhando comida aqui na igreja. Nós sempre fazemos a ceia do Senhor com comida, comes e bebes. Eu acho difícil fazer isso no meio da pandemia. Mas nós teremos o nosso culto de Natal. E alguns irmãos estão promovendo aí uma mini cantatinha, né? Como é que chama? Uma apresentação musical natalina, no culto do dia 13 de dezembro. Então agora, já é próximo fim de semana, né? No próximo final de semana, nós teremos então esta apresentação especial de Natal que os nossos irmãos estão preparando. Mas não teremos uma comemoração de Natal específica, especial. Por quê? Por causa de motivos óbvios da pandemia. Tá bom? Culto de passagem de ano. Eu quero passar o ano com a igreja aqui. Nós fizemos isso ano passado. Foi um tempo tão bom. E eu gostaria de que nós pudéssemos priorizar isso também. Mas eu entendo que muitas pessoas têm familiares, viagens. Se você for fazer isso, eu respeito a sua decisão, que Deus abençoe você. Mas se estiver em Paulínia sem planos, venha para a igreja. Nós devemos começar o culto mais tarde para encerrar o ano com oração e começar o novo ano de 2021 com oração. Então programe-se se você ainda não programou nada para o Réveillon. Outro detalhe importante é que nós precisamos encerrar o ano fiscal da igreja. Durante a pandemia, nós não realizamos nenhuma assembleia, porque não podíamos nos reunir, mas eu vou, daqui a próximos, deve ser daqui a 15 dias, no máximo 10 a 15 dias, fazer uma última assembleia para encerrarmos o ano, e também
para elegermos a diretoria estatutária do ano de 2021. Então, se você quiser nos ajudar no próximo ano, na diretoria estatutária, os cargos que estarão disponíveis são: primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. Se você quiser servir no próximo ano, 2021, com um desses cargos, me procure, tá bom? Para que nós possamos eleger a próxima diretoria 2021. Alguma dúvida? Se não temos, as crianças estarão se retirando agora com a Elisângela. Ela já está lá? Não, está ali. Então, Li, Deus abençoe. Eu não vou pedir para as crianças virem aqui orar. Acho que dá, né? Só vou pedir para elas ficarem bem distantes uma da outra aqui. Venham para cá, crianças. Vamos orar por vocês. Mas eu vou pedir para vocês passarem bastante aqui. Ó. Pode ficar aí, Mel, não precisa nem vir aqui mais perto. Venham para cá, crianças. Vem, Rafa. Isso. Passa bem aqui para ficar bem distante uma da outra. Tem que dar o exemplo. Olha lá. Faz parte, Zenaide. Faz parte. Entendeu? Só a coitada da Mel ali, tadinha. Vai lá, Mel, também. Fica ali. Né? Vai ficar se sentindo excluída, tadinha. Vamos orar? Deus nosso Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida da Elisângela. Neste momento ela vai levar as crianças, ó Deus, que estão podendo vir ao culto com seus pais, para aprenderem da palavra do Senhor. Nós pedimos em primeiro lugar que o Senhor as proteja. Nós não queremos que nenhuma delas fiquem adoentadas, que nenhuma delas tenha nenhum tipo de problema de saúde. Então nós pedimos que o Senhor as proteja ali no Ministério Infantil, que o Senhor dê sabedoria a Elisângela para compartilhar a palavra de Deus com as crianças, que elas sejam abençoadas através da palavra que ela preparou nesta noite. Nós oramos pedindo isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, crianças, Deus abençoe. Nós temos feito o Ministério Infantil assim, por motivos da pandemia. Nossa escola bíblica é muito mais crianças e ao longo de todo o culto, né? Mas nós não conseguimos fazer isso por causa da pandemia. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Na semana passada eu não estive com os irmãos porque eu estava pregando numa outra igreja que está sem pastor e eles precisavam que os pastores se revezassem para pregar lá enquanto eles estão nessa situação. Então, neste último domingo à noite, eu estava nesta igreja aqui no Matão, pregando o evangelho entre eles. E pela manhã, no domingo passado, pela manhã, eu preguei Jonas capítulo 1, que seria a mensagem que eu pregaria aqui no culto à noite, se eu pudesse ter vindo. Então, se você quer saber como é o capítulo 1 de Jonas, assista a mensagem que foi pregada na Escola Bíblica Dominical da semana passada. E você terá, então, Jonas capítulo 1, a partir do verso 1 até o final do capítulo. Tá bom? Hoje, nós vamos entrar no capítulo 2, versos de 1 a 9. Vamos focar apenas na oração de Jonas. Quem era Jonas? Jonas era o profeta de Deus. Pregou em Israel no final do período do reinado de Israel.
meados do 7º século antes de Cristo. Jonas era um profeta respeitado em Israel. E a ele, Deus dirigiu a sua palavra, dando-lhe uma ordem bem clara: você vai sair agora da sua casa e vai até seus inimigos, o império assírio, cuja capital era Nínive, e você vai pregar a eles para que se arrependam, porque a maldade deles chegou a mim, e eu vou destruir essa cidade com fogo, se eles não se arrependerem. Neste momento, Jonas se levantou e não obedeceu ao Senhor. E em rebelião, ele foi ao contrário de Nínive. Foi até uma cidade chamada Jope, que é uma cidade litorânea, onde hoje é o Líbano. Pegou um navio que ia para Tarsis. Tarsis era uma cidade onde hoje é a Espanha. Era a última cidade do continente, porque dali eles achavam que não tinha mais nada. Lembra? Descoberta do Brasil, descoberta das Américas, só deu em 1492. Então, antes disso, eles achavam que ali era o fim do mundo. Tá bom? A fronteira do mundo acabava ali na Espanha, dali para frente não tinha mais nada. Então, ele foi até a cidade, ou ia em direção à cidade de Tarsis, fugindo de Deus, porque ele se negava a obedecê-lo. Por quê? Qual o motivo da rebelião? Ele não queria pregar aos inimigos de Israel, porque a intenção dele era que essa cidade fosse queimada. Então eu vou pregar para os meus inimigos, para que eles se arrependam e sejam salvos? De forma alguma. Eu vou fugir, para que então Deus cumpra sua promessa e faça cair fogo do céu sobre a cidade de Nínive. Mas, conforme vimos, é impossível desobedecer a Deus e prosperar. É impossível descumprir a palavra de Deus e ainda ser feliz. É impossível estar em rebelião contra Deus e encontrar uma vida próspera e feliz. Jonas, mesmo tentando fugir de Deus, não consegue. E a Bíblia diz que no alto da sua fuga, a tempestade assolava o navio, e então Jonas viu-se numa situação muito difícil. E para aplacar a ira de Deus, os marinheiros lançaram Jonas no mar. E então, o plano de Jonas finalmente daria certo. Eu vou morrer e Nínive será destruída, finalmente, porque ninguém vai pregar lá. Eu não vou, então, se eu morrer, tudo vai dar certo. Mas para sua tristeza, ou para sua infelicidade, Deus envia um grande peixe que o come. E ele fica vivo por 3 dias na barriga do peixe. Nem para morrer ele prestou. Nem isso ele conseguiu fazer. Por quê? Porque a vida do ser humano está nas mãos de quem? De Deus. Eu vivo, eu existo, eu respiro, eu trabalho, eu como, eu bebo, porque Deus permite. E no ventre do peixe, que alguns dizem seria uma baleia, mas a Bíblia não diz, ele fez uma oração. E é isso que nós vamos meditar hoje, sobre a oração de um desesperado, a oração do desespero. E talvez você esteja numa situação parecida com a de Jonas, desesperado, com a situação da sua vida te atormentando, talvez com um problema que não tem solução, talvez com alguma decisão que você precisa tomar e não encontra direção. Seja o que for que estejamos enfrentando, não é parecido com o que Jonas enfrentou. Jonas está diante de uma encruzilhada. Deus não me deixa morrer, só há uma coisa a fazer. O quê? Me arrepender e obedecer. Porque qual era a outra alternativa que Deus deu a Jonas?
Me digam. Ele não tinha saída. Ele tentou fugir para não obedecer, não conseguiu. Tentou morrer para não obedecer e não conseguiu. Só lhe restava uma coisa: se arrepender e obedecer. Vamos então ler. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas me enrolaram em minha cabeça, ou se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já estava ou já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Da experiência de rebelião, Jonas passa agora para a experiência de arrependimento e conversão. Da experiência da desobediência, passa Jonas agora a experimentar a experiência de consagração de vida. Jonas esperava a morte, mas Deus lhe deu novamente vida. Jonas é como um filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11? Ele estava num caminho de desobediência, o filho pródigo, comendo e vivendo a vida conforme lhe agradava. Ele gostava de gastar o dinheiro da herança que tinha com bebidas e festas, até acabar todo o dinheiro, até acabar comendo e disputando comida com porcos no chiqueiro. Perdeu tudo, não lhe restava nada, nem dignidade ele tinha mais. E no meio daquela situação de desespero, a Bíblia diz que ele voltou o olhar para o Pai, e ele se arrepende e vai em direção ao Pai, com um discurso de arrependimento, e encontra perdão. Jonas é mais ou menos um filho pródigo do Antigo Testamento, o profeta pródigo, o profeta que saiu da presença de Deus, mas Deus o traz de volta, Deus o levou ao arrependimento, ok? E nós podemos aprender com os estágios da experiência espiritual de Jonas com o Senhor. A sua oração, ela revela como estava gradativamente o seu coração diante de Deus. E como nós podemos ver as nossas vidas e avaliar as nossas almas ao longo da experiência de Jonas com o Senhor. Eu creio honestamente que há muitos de nós aqui que são como ele. Estão andando talvez em grande desobediência, em aflição, em rebelião, precisam experimentar urgentemente arrependimento e conversão. Talvez já estejam experimentando como Jonas, a disciplina do Senhor. Nos versos 1 e 2 da oração de Jonas,
nós vemos um homem pedindo socorro. Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Provavelmente no final dos 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é que Jonas ora. Provavelmente. Já depois de algum tempo, faminto, no escuro, fedido, lutando para sobreviver dentro do peixe, cheio de gosma, né? Imagina, está no ventre, o cheiro de sardinha, né? Aquele cheiro de peixe morto. E naquela situação de tremendo desespero, a Bíblia diz que ele voltou-se para o Senhor. Sem dúvida, Jonas orou ao descer até as profundezas do mar, na situação da sua alma quando estava no mais profundo abismo, no momento em que talvez ele estava às vésperas da morte. Jonas ora no último momento. A sua oração nasceu de uma intensa aflição, do mais profundo desespero. Ele diz, em meu desespero clamei. Você já esteve ou já sentiu desespero na alma? Aperto, um aperto como se ela fosse ser esmagada por causa de uma situação, por causa de um problema, por causa de um pecado. Há pessoas que sentem isso por causa de depressão. E relatam desta forma: a minha depressão foi como se a minha alma fosse apertada. Eu sentia um aperto no coração que eu não podia explicar. Um desespero, um desânimo, uma desesperança sem fim. Não havia sombra ou resquício de alegria na minha alma. É neste momento de profundo mergulho na dor que Jonas ora. Agora, é interessante notarmos, meus irmãos, que muitos de nós precisam chegar a esta situação de desespero, essa situação de intensa aflição, para então se voltar para o Senhor. Jonas poderia ter feito isso quando a tempestade começa, poderia ter feito isso quando ainda estava no barco, mas não. Enquanto a sua alma não estava por um fio, enquanto ele não estava emaranhado à morte, ele não clama por socorro. E muitas vezes acontece isso conosco. As pessoas alertam, pedem para nós ir ao arrependimento, nos advertem no caminho, mas insistimos no caminho da desobediência, até que então cheguemos ao ponto em que não há mais saída. Aí então a gente chega ao fundo do poço. E é este o ponto que Jonas estava, no fundo, literalmente no fundo e mais profundo poço. Não havia lugar mais para onde descer. Jonas ainda não estava feliz com a vontade de Deus. Ele não está clamando para obedecer. Ele não está querendo ir a Nínive ainda. Mas Deus não lhe deixa alternativa. Existem muitas pessoas que chegam à situação de desespero e querem que Deus os ajude, mas ainda não experimentam uma genuína arrependimento. Ainda não estão dispostos a de fato mudar de vida, só não querem continuar naquela situação. Deus me salva, Deus me ajuda, Deus muda a minha vida, muda a minha situação, me tira do vício, me tira da droga, me tira da bebida, salva meu casamento, salva meu filho, me cura da doença. Mas é no momento da aflição e muitas vezes não há um genuíno arrependimento, só há um desejo de mudança de situação. Jonas considerava a vontade de Deus algo para se voltar
numa situação de urgência, de emergência. E era exatamente agora o momento em que ele estava. Quando sopra o último suspiro, ele se rende ao Senhor. Agora, ele sente exatamente aquilo que os marinheiros sentiram quando ele ainda estava no barco. Volte lá para o capítulo 1, versículo 6, e depois para o verso 14. Capítulo 1, versos 6 e 1:14, ele diz: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quando nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles estavam vendo a morte de frente por causa de Jonas. Estavam desesperados por causa de Jonas, porque eles tiveram que jogá-lo ao mar para que se livrassem da morte. Então, agora é Jonas que está nessa situação. É muito fácil para nós nos tornarmos incompassivos com a dor dos outros. O indivíduo está na sarjeta, o indivíduo está perdendo o casamento, o indivíduo está lameando nas drogas, ou se lameando nos vícios. E muitas vezes nós nos sentamos na cadeira para julgar: merece mesmo, é um traste, esta pessoa merece o que está passando. Nós temos dificuldade de nos compadecer com a dor, com o sofrimento dos outros. Mas quando nós estamos nesta situação, nós queremos sentir dos outros compaixão e misericórdia. No fundo do mar, Jonas sente aquilo que o povo de Nínive sentiria. Tente imaginar o desespero do povo de Nínive quando Deus começasse a chover a saraivada de fogo sobre a cidade. As crianças, os idosos, as grávidas, chorando e queimando nas praças, enquanto o fogo de Deus caía sobre a cidade. Porque era isso que aconteceria se Jonas não se mudasse, se Jonas não mudasse o coração e então voltasse a obedecer o Senhor. Deus ouviu Jonas clamando por socorro. A oração é um dos maiores milagres que nós temos à nossa disposição. Se nós realmente crescêssemos no poder da oração de um desesperado. Se nós pudéssemos realmente confiar no poder da oração no meio da angústia e da dor. A maior de todos os privilégios que o cristão tem é poder ser ouvido por Deus. E Ele diz que Ele nos ouve. Ele promete: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Mas nós, infelizmente, não nos apropriamos do poder que a oração tem. Por quê? Porque na maioria das vezes, nós somos incrédulos em relação a isso. A vida de um homem foi mudada, a vida de uma nação foi mudada, uma cidade inteira, milhares de pessoas foram libertas da morte, graças à oração de um homem, porque se Jonas não orasse no ventre do peixe, não só ele, mas uma cidade inteira, uma geração e gerações inteiras morreriam. Versículo 3 de Jonas capítulo 2. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. De onde está vindo toda a dor e sofrimento que Jonas enfrenta? Irmãos,
A quem Jonas atribui toda a desgraça que ele está enfrentando? A quem? A Deus. Foi o Senhor que me jogou nas profundezas. Foi o Senhor que colocou as correntezas formando um turbilhão contra mim. Foi o Senhor que colocou as ondas sobre mim. A pergunta é, por quê? Ele poderia ter dito, foram os marinheiros que me jogaram no mar. Ele poderia ter dito, foi este peixe maldito que resolveu me comer na hora errada. Mas não, ele entendia que aquilo que ele estava enfrentando era disciplina do Senhor, era o Senhor trabalhando. Gostamos de ver Deus trabalhando em nosso favor, mas nós gostamos que Deus trabalhe para nos favorecer, para nos dar aquilo que desejamos, para atender nossos anseios e desejos mais íntimos. Gostamos de ver trabalhando o agir de Deus quando é para aquilo que queremos e gostamos e valorizamos. Mas Deus também trabalha para nos corrigir, Deus também trabalha para nos castigar, Deus também trabalha para nos punir, faz parte do trabalho de um pai, por amor ao filho. Eu perdi as contas de quantas vezes eu disciplinei os meus filhos. Mas todas as vezes que eu fiz isso, posso dizer com absoluta convicção, e tenho eles como testemunha e minha esposa também. Sempre que o fiz por causa do pecado que eles tinham cometido. O fiz para corrigi-los, para ajudá-los a ver o erro que estavam cometendo, para que eles se convertessem, se arrependessem e voltassem o coração para o caminho da obediência. Nunca o fiz com raiva, nunca o fiz descarregando frustração, mas sempre aplicando a correção depois de ter conversado, depois de ter alertado, depois de ter falado sobre o erro com eles. Nunca o fiz com força exagerada, como que se estivesse descarregando a raiva, na medida exata. Causando dor, porque senão não há disciplina, senão não há correção. Jonas estava reconhecendo diante de Deus que ele merecia o que estava fazendo, ou o que estava passando. Nesta oração, Jonas está dizendo, eu sei que o Senhor está fazendo isso comigo, e eu sei por que está fazendo isso comigo. Agora, Deus talvez esteja corrigindo você, e há muitas formas como Ele faz isso. A primeira forma como Ele disciplina um pecador, ou como Ele disciplina um crente rebelde, é que ele perde a alegria da presença do Senhor em sua vida. É imediato. No momento em que escolhemos o caminho da desobediência, Deus se afasta de nós. E não experimentamos mais a dádiva da graça, o favor do amor. A paz do Senhor sai do nosso coração e nós começamos a nos enrolar em nossos próprios sentimentos. Experimentamos frustração, angústia, medo, tudo isso, porque Deus está distante de nós. Como podemos saber disso com certeza? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 59, versículo 6. Isaías, capítulo 59.
Deixa eu me organizar aqui. Eu mudo a versão e aí não funciona. Desculpa, é o versículo 1, tá? 1 e 2. A minha versão é diferente, eu vou ler ali, tá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Jonas, enquanto você não se arrepender profundamente, Jonas, enquanto você não estiver disposto realmente a me obedecer e sair do caminho da rebelião, eu não o ouvirei e o castigarei até o momento em que você dizer: eu me rendo, Senhor, e obedecerei a ti, antes que eu morra. Deus quer que nós venhamos a viver e experimentar uma vida cheia dEle, cheio da sua presença, cheio da paz que vem do Senhor, mas nunca experimentaremos isso enquanto olharmos para a nossa vida e fizermos dela aquilo que nós desejamos, porque se o fizermos, continuamos a caminhar no caminho da desobediência, e só resta sobre nós a pesada mão da disciplina do Senhor. Jonas olhou para o peixe, olhou para a sua vida, olhou para tudo o que está vivendo e disse: eu sei, Senhor, que eu mereço. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 11. Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 11. Há várias formas de reagir às disciplinas do Senhor, a forma como Ele corrige-nos. Podemos desprezar a disciplina, como quando um pai bate um filho por desobediência, e ao invés de pedir perdão e se arrepender, ele continua a desobedecer o seu pai. Hebreus capítulo 12, verso 5 diz: e estáis esquecidos da exortação, 12, 5, isso, que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Então é possível desprezar ou menosprezar a disciplina do Senhor. Outra forma, ele diz: nem desmaie quando por ele és reprovado. Ou seja, podemos resistir e tornar necessária uma correção ainda maior do Senhor. Verso 9. Podemos resistir e tornar a mão do Senhor ainda mais pesada. Ele diz no verso 9: além disso, tínhamos a nossos pais segundo a carne, eles nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Podemos ainda nos submeter ao Senhor. Ele está nos corrigindo, Ele se afastou, estamos experimentando a sua ira, as coisas não estão dando certo, há um desânimo no meu coração, há uma falta de paz, eu sei que não estou obedecendo ao Senhor, Ele está me corrigindo, e então quando a correção vem, podemos nos submeter e aprender. Verso 7.
É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? A disciplina é para nós como o atleta que treina para uma maratona. O treino é doloroso, o treino é sofrido, ele vai gastar energia, ele vai suar, ele vai ficar com dor depois disso, mas é necessário para que o corpo esteja preparado para o momento da prova. Deus nos corrige para que nós sejamos ainda mais dependentes e confiantes nele, para que nós creiamos ainda mais no Senhor, para que nós estejamos ainda mais fiéis a Ele. Ele faz isso em amor, para que depois possamos gozar de fruto de justiça. Versículo 11. Põe lá. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Jonas confiou nas promessas de Deus. Voltando lá no capítulo 2 de Jonas, versos de 4 a 7, nós vemos ali o profeta orando, confiando na palavra de Deus. Aqui vem um detalhe fundamental para nós. Jonas começou a descer. Assim que ele desobedeceu a Deus, a sua vida foi caminho abaixo. Ele sai de Jerusalém, das cidades de Israel, e desce para Jope. Geograficamente ele desce, porque Israel é alto e Jope é uma cidade marítima. Então ele desce para Jope. Quando chega em Jope, ele desce até o navio. Quando chega no navio, ele desce até o porão do navio. E depois, pensando que ele já tinha descido tudo, ele é jogado no mar, desce mais um pouco, afunda. E quando você pensa que ele já desceu o suficiente, o peixe o engole e o leva ainda para o mais fundo ainda. Como quem diz, ninguém vai desobedecer ao Senhor e andar para cima, vai andar para baixo sempre. Quando se dá as costas para Deus, há uma única direção a seguir, para baixo. O que salvou Jonas? Quando ele estava no profundo do abismo, quando ele estava no momento mais baixo da sua vida, sua fé na promessa de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Reis, capítulo 8, versículos de 38 a 40. Esta é a promessa que Jonas se lembrou quando estava no fundo do mar. No fundo do poço. No momento mais terrível da sua vida. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38 a 40. É esta passagem que ele cita na sua oração. Olha só, essa passagem que você vai ler agora foi o rei Salomão orando a Deus na consagração do templo em Jerusalém. E ele diz: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos do homem.
Salomão está orando quando está consagrando o templo, dizendo: Deus, vamos combinar aqui um acordo. Sempre que um israelita estiver no fundo do poço e orar de todo o coração voltado para esta casa, ouve, Senhor, a oração deste homem e socorre. Deus disse depois a Salomão que ele faria isso, que ele ouviria a oração do desesperado, quando no momento do desespero ele voltasse os seus olhos para o Senhor. E foi neste momento, esta passagem, que ele diz em Jonas 2,7, que ele se lembra: eu me lembrarei do Senhor. Em outras palavras, Senhor, eu me lembro do que está escrito na tua palavra, que se eu me arrepender e voltar para ti, o Senhor prometeu que o Senhor voltaria para mim. Estou aqui, Senhor, no meu desespero, clamando por ti. Ouve a minha oração. Nós também temos promessas feitas pelo Senhor Jesus a nós. Ele disse em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele disse que se nós o buscarmos, Ele estaria com seus ouvidos atentos. Mas precisamos de fato experimentar o verdadeiro arrependimento e voltar nosso olhar para o Senhor. Jonas conhecia a palavra de Deus, Jonas conhecia as promessas de Deus, ele era profeta do Senhor, e ele faz uso da sua palavra para voltar de coração para ela. Eu não sei por que caminhos você tem escolhido andar, eu não sei quanto de desespero você tem sentido na alma, e quanto de rebelião você tem caminhado, ou em quanta rebeldia tem caminhado, mas uma coisa eu sei, que se ainda hoje você se voltar para Ele de todo o coração, então Ele ouvirá e atenderá, mesmo que você esteja no profundo mar, ainda que esteja no desespero da alma, ainda que há muito a alegria do Senhor tenha fugido de ti já faz tempo. Nos versos 8 a 9, nós vemos Jonas falando e cedendo à vontade de Deus. Nos versos 8 e 9, ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. O Senhor pertence à salvação. Ele reconhece que o motivo pelo qual ele havia caído no profundo abismo chama-se idolatria. Jonas foi idólatra? Sim, foi idólatra. Por quê? Porque ele colocou a sua opinião acima da opinião de Deus. Ele colocou o seu desejo acima do desejo de Deus. Ele colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. Isto é o pecado de idolatria. E não há um dos pecados que Deus mais detesta. Porque na idolatria você deixa o Senhor, o seu conselho, a sua palavra e segue os desejos e os conselhos de outro. Na idolatria, você confia mais nos conselhos que vêm do outro do que dos conselhos que vêm do Senhor e da sua palavra. Jonas fez exatamente isso. Ele deu um conselho a si mesmo: vou para Jope, pego o navio e vou para Tarsis.
O ídolo dele era o patriotismo. Tudo o que ele fez foi para salvar a sua nação, mas ele não estava nem aí com as pessoas que pagariam com isso. Milhares de pessoas morreriam para que ele salvasse a nação de Israel, deixando os ninivitas morrerem. Irmãos, existem cristãos agora mesmo que optam por um caminho de desobediência, porque acham que este é o melhor caminho para seguir. Só mais um trago, não é errado, não é pecado. Só mais uma taça, só mais um copo, só mais uma latinha. Só mais uma vez que eu vou a este lugar. Só mais uma vez que eu falo com essa pessoa. Só mais uma vez que eu vou atender ao convite do pecado. Só mais uma vez que eu vou fazer aquilo que Deus reprova. Mas se esquece que Deus não aprova nenhuma vez, nem a última vez, nem vez nenhuma. Deus detesta o pecado, sempre detestou, e Ele não vai mudar, porque você diz que é a última vez. Quantas últimas vezes já houveram? Quantas vezes eu já disse para mim mesmo, essa é a última vez. E enquanto Deus não tirou a minha segurança, enquanto Deus não tirou a minha zona de conforto, a mudança não aconteceu de verdade. Jonas estava trabalhando para si mesmo, para promover a si mesmo, para promover a sua própria honra, porque ele não queria passar por um profeta que foi responsável pela libertação do inimigo de Israel. Como é que vão falar de mim lá na cidade da qual eu vim, lá em Israel? O que esse povo falará de mim quando eu voltar para a minha pátria? Por que você foi falar a palavra de Deus para os nossos inimigos? Eles se converteram, estão salvos, não vão morrer. Por que você fez isso, Jonas? Ele encerra a sua oração fazendo alguns votos solenes, alguns compromissos com Deus. Provavelmente Jonas está se lembrando do Salmo 66, verso 13 e 14. Salmo 66, versículo 13 e 14. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Talvez Jonas, no momento da angústia, se lembrasse de que ele estaria fazendo um compromisso para honrar o Senhor como prova de seu arrependimento. Deus, como prova que eu mudei, Deus, como prova de que eu não quero mais essa vida para mim, eu me entregarei a Ti, me dedicarei ao Senhor. Meus irmãos, há muitos cristãos fazendo votos de tolo, mentirosos. Deus, eu prometo que nunca mais farei isso. Se o Senhor me ajudar na aflição, eu juro para Ti que eu vou me dedicar à Sua obra. Senhor, se o Senhor restaurar a minha vida, eu certamente Te servirei todos os dias da minha vida. Quantos votos fizemos? Deus, este ano será diferente. Este ano eu quero buscar mais o Senhor. Este ano eu quero me comprometer mais contigo e com a Sua palavra. Este ano eu quero pegar a minha vida espiritual e levá-la até cada vez mais viver a obediência do Senhor. Deus, eu me consagrarei mais a Ti agora com a minha vida. Quantos votos de tolos fizemos uns para os outros,
Eu me comprometo, mulher, que este ano e a partir de agora serei um marido totalmente diferente. Quantos votos de tolos são feitos nos leitos de hospital, onde o indivíduo está na angústia da morte, e ali diz: se o Senhor me curar, se o Senhor me salvar, a minha vida vai ser diferente. Eu vou mudar. Quantos votos de tolos foram feitos por homens e mulheres que estavam na sarjeta? Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me libertar das drogas, se o Senhor me tirar do alcoolismo, então certamente eu me dedicarei ao Senhor. Deus não se agrada de votos de tolos, mas se agrada de coração, se agrada de corações arrependidos que cumprem aquilo que dizem, porque Ele nunca fez uma promessa que deixou de ser cumprida. Há uma promessa que eu fiz diante do Senhor, aquela mulher sentada ali, no altar de Deus. Eu prometi, no dia do meu casamento, 13 de novembro, de 1999, eu estou confundindo com a data da minha formatura, de 1999, eu prometi para ela, que eu faria ela uma mulher feliz. Claro, nem sempre é possível cumprir isso, mas todos os dias eu me lembro desse compromisso, todos os dias Deus me lembra, que aquele não foi um voto de tolo, foi um voto verdadeiro. A prova é de que fazem mais de 21 anos, e tenho feito o meu papel, às vezes muito bem, às vezes muito mal, mas eu nunca deixei a minha mulher, nunca a abandonei, e nunca deixei de tentar fazê-la feliz. Agora, no dia que eu tiro esse do meu olhar, no dia que eu paro de pensar nesse compromisso, e começo a focar no que eu quero, adivinha a primeira coisa que eu vou fazer? Magoar a mulher a quem eu prometi amar. É isso que eu faço. Eu aprendi ao longo desses 21 anos de casamento, que eu nunca farei alguém feliz, enquanto eu estiver colocando minhas necessidades em primeiro lugar. Nunca. Então eu entendi, depois de 20 anos de casado, que o segredo de um bom casamento não é ser feliz, é fazer feliz. Que o segredo que Deus tem para nós, e a grande bênção que Ele tem para nós, é que podemos experimentar e andar na presença do Senhor, quando você se compromete em fazer com que as promessas e a palavra dEle se cumpra na sua vida. Jonas experimentou isso lá, naquele dia, naquele momento, naquela oração. Deus trouxe a situação revertida, e naquele mesmo dia, ele estava na margem da praia, vivo, e agora era a hora de obedecer ao Senhor. Irmãos, Deus fez isso comigo e com você. Estávamos indo para o inferno, estávamos descendo as profundezas do inferno, podem vir. Ele nos viu, Ele ouviu a nossa oração de clamor. Eu me lembro do dia em que eu orei a Deus para que Ele me salvasse dos meus pecados. O dia em que eu vi que o inferno era real e que eu estava indo para lá. Então Ele ouviu o meu clamor. Ele disse: sim, Leandro, eu ouço o seu clamor hoje e vou salvar você hoje do inferno. Mas cumpra o seu voto. Você disse que se entregaria a mim, você disse que eu seria o seu Senhor, você disse que a sua vida agora era minha por direito, cumpra o seu voto.
Meus irmãos, compramos os nossos votos para com o Senhor. Deus, eu quero viver a minha vida na tua presença, na tua vontade. Por quê? Porque o Senhor me ouviu quando eu estava lá nas margens da borda do inferno e salvou a minha vida. Agora, se você nunca esteve na borda do inferno e nunca foi salvo de lá, então não há do que se arrepender. Afinal de contas, você acha que está tudo bem? Siga seu caminho. Siga o seu caminho. Mas talvez um dia você vai ver que está andando nas margens das bordas do inferno e que no momento que Deus estalar o dedo, você prestará contas por toda a eternidade. Vamos louvar o nosso Deus.
vamos orar e talvez você como Jonas se sinta assim: estou no profundo abismo, estou sentindo o dedo do Senhor sobre a minha vida, não há vigor, não há ânimo, não há paz, me sinto esgotado, cansado, sobrecarregado, e sei que a razão disso tudo é porque eu escolhi desobedecer a Deus, escolhi os meus caminhos ao invés do caminho do Senhor, escolhi fazer da vida aquilo que eu quero ao invés de fazer aquilo que o Senhor quer, e agora estou pagando o preço. Então, em nome de Jesus, nessa noite, Deus está lhe dizendo: arrependa-se, creia, tenha fé no poder dEle para restaurar e transformar, como Jonas, que saiu do profundo da morte para a verdadeira vida. Venha à frente, se ajoelhe comigo, se você estiver como Jonas, fazendo uma oração do arrependimento, a oração do comprometimento com o Senhor. Deus, eu me comprometo, sim, de que eu vou viver para agradar a Ti e não para agradar a mim mesmo, que eu vou optar pelos Teus caminhos ao invés dos meus. Se houver alguém, venha à frente, dobre o joelho comigo, vamos orar ao Senhor. Deus abençoe. Há mais alguém? Amém. Há mais alguém? Deus abençoe. Eu não sei se Deus colocou a mão e está disciplinando você. Não sei, talvez sim. Talvez você ainda ache que dá para ficar do jeito que está por mais um tempo. Talvez você ache que ainda dá para navegar no navio deitado no porão por mais alguns quilômetros. Ou talvez você pense: não, ainda é cedo demais, eu comecei agora a experimentar o que essa vida tem para mim. Deixa eu dizer para você, Jonas caminhou dessa forma até que Deus disse a ele: se você continuar descendo até as profundezas da morte. Para agora, enquanto Deus está alertando você, enquanto Deus convida você a mudar de vida. Se houver mais alguém, venha à frente, dobre o seu joelho, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos identificamos com Jonas hoje. Somos como aquele profeta fujão, idólatra, que colocou a sua vontade acima da vontade do Senhor. É isso que fazemos, Senhor. É nisso que somos especialistas, em caminhar na rebeldia, em desobedecer o Senhor. Então agora, em nome de Jesus Cristo, nós nos arrependemos diante do Teu altar. E como Jonas no ventre do peixe, nós oramos, em nosso desespero, ouça o nosso clamor. Transforma, Senhor, a morte em vida, a rebeldia em obediência. Transforma, Senhor, o coração aflito num coração de paz. Transforma, Pai querido, a desesperança numa vida cheia de fé. Neste momento, em nome de Jesus, nós queremos dizer ao Senhor que nos comprometemos contigo em obedecer ao Senhor, custe-nos o que custar, mesmo que a própria vida, se for necessário, mesmo que os prazeres desta vida nós tenhamos que deixar de lado, mesmo que aquilo que nós valorizamos ainda tanto, tenhamos que deixar de lado, ainda que tenhamos que abandonar algo que nós ainda amamos, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário, para que o Senhor restaure a nossa fé, para que o Senhor restaure a nossa confiança, dependência do Senhor. Transforma nossas vidas, Pai, como o Senhor transformou a vida de Jonas naquele dia, de profeta fujão, a homem que pregou para a salvação de uma cidade inteira, de profeta fujão,
ao homem que foi usado por Deus para trazer salvação a milhares de pessoas. Faz isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Restaura, para a glória e honra do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem sentar em nome de Jesus. E nós vamos encerrando o nosso culto aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você possa caminhar na presença do Senhor para a glória e honra do nome dEle. Amém?